Apelo à imortalidade. Por James White. É razoável supor que Deus criou o homem como um ser imortal, e, no entanto, nunca, em sua santa palavra, nos informou desse fato? É razoável supor que, se o homem possuísse naturalmente a imortalidade, a palavra de Deus nos recomendaria buscá-la, como fazendo em Romanos 2, verso 7? É razoável supor que, se os homens fossem naturalmente imortais, a palavra de Deus nos asseguraria tão claramente que só Deus possui a imortalidade? 1 Timóteo 6, verso 16. Não é muito mais razoável crer que a imortalidade é um dom de Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor? Romanos 6, verso 23. É razoável supor que as palavras, quando encontradas na Bíblia, devam ter um significado associado a elas, que nenhum homem em sã consciência jamais pensaria em atribuir a elas em qualquer outro livro. Por exemplo, as palavras vida e morte, quando encontradas na Bíblia, devem, como nos dizem os teólogos, significar felicidade e miséria. Mas, se encontradas em qualquer outro livro do mundo, significariam simplesmente existência e cessação da existência. É razoável supor que, em toda a vasta multidão de passagens em que Cristo prometeu vida eterna, aos seus seguidores, ele não quis dizer literalmente o que disse? Isso ele não poderia, se todos os homens tivessem vida imortal por natureza. Nesse caso, os ímpios viverão pela eternidade, assim como os justos. É razoável supor, em toda a vasta multidão de passagens em que a morte é ameaçada como punição ao pecador, que a perda da felicidade é tudo o que se quer dizer. Um homem infeliz está tão verdadeiramente vivo quanto o ser mais feliz da existência, e se ele for imortal por natureza, continuará vivo por toda a eternidade. Em nenhuma linguagem simples e de senso comum se pode dizer que um ser imortal sofre a morte. É razoável supor que a sabedoria infinita usaria invariavelmente uma linguagem que fosse calculada apenas para enganar a humanidade? Ou que ninguém, exceto os doutores em teologia, poderia desvendar? Deus falaria em enigmas aos homens sobre os grandes assuntos que dizem respeito à sua salvação? Não é mais razoável e mais de acordo com a sabedoria e o amor de Deus, supor que Ele daria às suas criaturas tal revelação, que pessoas simples e sensatas pudessem facilmente entender? Ele o fez. Se os homens usassem a razão ao ler a Bíblia, como fariam ao ler qualquer outro livro? É razoável acreditar que os homens vão para o céu ou para o inferno imediatamente após a morte, e centenas ou milhares de anos depois, são levados para serem julgados e para ver para qual deles merecem ser enviados. Deveríamos considerar correto enviar um homem para a prisão do Estado por 10 anos, e depois levá-lo a julgamento para ver se ele merecia tal punição? E não fará justiça o juiz de toda a terra. É razoável que tal destaque seja dado nas Escrituras à doutrina da ressurreição dos mortos, se esse evento significa apenas uma reunião de um pedaço de barro com o homem consciente e pensante, a alma, e que, segundo os teólogos, é tão capaz de felicidade ou miséria, sem o corpo quanto com ele. É razoável falar de uma morte que nunca morre, quando não há uma palavra nas Escrituras que sancione uma frase tão contraditória. Não seria igualmente razoável falar da recompensa dos justos como uma vida que nunca vive? Não há tanto bom senso em uma coisa quanto na outra. É razoável falar constantemente, tanto em sermões quanto em orações, sobre almas imortais, almas que nunca morrem, espíritos imortais e expressões semelhantes, quando não há uma única passagem de Gênesis a Apocalipse que justifique o uso de tal linguagem? É razoável dizer que morte eterna e tormento eterno são expressões sinônimas, como nos dizem os teólogos, pois como então se pode dizer em Apocalipse 21, verso 4, não haverá mais morte. É razoável acreditar que um inferno de tormento ardente e miséria incessante existirá para sempre, quando Deus diz em Apocalipse 21, verso 5, eis que faço novas todas as coisas. É razoável acreditar no tormento eterno dos ímpios, quando mais de 200 passagens das Escrituras afirmam claramente que eles morrerão, serão consumidos, devorados, destruídos, queimados, serão como se nunca tivessem existido, etc. É razoável acreditar que os justos, em seu estado glorificado,
podem ser indiferentes e não afetados pelos sofrimentos intermináveis de incontáveis milhões de seus semelhantes, entre os quais provavelmente se encontrariam pais, filhos, maridos, esposas, etc. É possível que eles sejam destituídos ou privados de qualidades consideradas mais amáveis e divinas nesta vida, a saber, piedade, simpatia, compaixão, comiseração pelas aflições dos outros, etc. A insensibilidade às aflições dos miseráveis se tornará uma virtude? Aquilo que é um vício nesta vida se tornará uma graça na gloriosa vida futura? O padrão de virtude é tão variável que o que é vicioso aqui deve ser gracioso no além? É razoável crer que um Deus de infinita retidão punirá com tormento eterno os pagãos que nunca ouviram falar de Cristo e que, portanto, não poderiam rejeitá-lo? É possível que Deus possa lançar em uma massa indiscriminada de tormento ardente os menos perversos entre os pagãos, juntamente com os mais culpados nesta terra cristã? Pois tal deve ser o caso se suas almas forem imortais e se seu tormento for eterno. Não pode haver graus naquilo que é infinito. Não é muito mais razoável crer literalmente nas palavras do apóstolo? Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Romanos 2, verso 12. É razoável crer que Deus é um ser tão vingativo, que sua justiça não pode ser satisfeita com a morte do ofensor, mas que ele deve estar constantemente derramando torrentes de ira ardente sobre o ser miserável, através dos ciclos sempre contínuos da eternidade. Eu poderia multiplicar perguntas desse tipo, mas me abstenho. Homens de razão e bom senso, dediquem sua atenção séria a estes pontos. Leiam suas Bíblias novamente. Leiam com atenção, leiam em espírito de oração. Vejam se estas coisas são verdadeiras ou não. Ouse pensar por si mesmo. Não confiem em comentários. Não construam sua fé em corpos de divindade. Busquem a fonte da verdade. As palavras do Senhor são palavras provadas. A lei do Senhor é perfeita. Isso não pode ser dito dos escritos ou opiniões de qualquer homem, ou número de homens, por mais sábios ou santos que sejam. Errar é humano. Deus e sua verdade são infalíveis. Mostrem-se verdadeiros protestantes e rejeitem as tradições dos homens. Vocês têm a Bíblia. Os mais sábios e santos dos pais não tinham mais. Seus ministros não têm mais nada para guiá-los, pelo menos não deveriam ter. A Bíblia, e somente a Bíblia, é o livro para os protestantes. Vá então às suas Bíblias e veja se as doutrinas que desonram a Deus, para as quais chamei sua atenção, se encontram lá ou não. Desculpe-me se lhe digo que, por mais cheios dessas doutrinas que livros e sermões humanos possam estar, a Bíblia de Deus não as contém. Ao contrário, creia que o homem é mortal e condenado à morte, mas Cristo veio para que os homens tenham vida e a tenham com abundância. João 10, verso 10. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 6, verso 23. 40 perguntas sobre a imortalidade. Quem é imortal? O Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus sábio. 1 Timóteo 1, verso 17. Não são todos os homens possuidores da imortalidade? O bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade. 1 Timóteo 6, verso 16. Não são todos os homens criados imortais? Só Deus tem a imortalidade. 1 Timóteo 6, verso 16. Existe alguma maneira pela qual os homens possam obter a imortalidade? A nós foram dadas grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 2 Pedro 1, verso 4. Essa imortalidade é revelada por Platão ou Sócrates, ou por espíritos familiares, ou na natureza, ou é por meio de Jesus Cristo e seu Evangelho? Pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo,
que aboliu a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. 1 Timóteo 1, verso 10. Quem tem poder para conceder a imortalidade ao homem? O dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 6, verso 23. Deus dará este dom a todas as pessoas? Quaisquer que sejam as suas obras. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Romanos 2, verso 6. Qual será a porção daqueles que são contenciosos e desobedientes à verdade? Indignação e ira, tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que pratica o mal. Romanos 2, versos 8 e 9. A quem Deus concederá a imortalidade? Aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Romanos 2, verso 7. Qual será a sua recompensa? Vida eterna. Romanos 2, verso 7. Sob quais condições podemos obter esta bênção? Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. 1 Timóteo 6, verso 12. Quando os homens obtêm a imortalidade? É na morte ou na ressurreição? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. 1 Coríntios 15, verso 52. Como aqueles que não estão mortos se tornarão incorruptíveis? Seremos transformados. 1 Coríntios 15, verso 52. Quando essa mudança ocorrerá? Ao som da última trombeta. 1 Coríntios 15, verso 52. Quão repentinamente ocorrerá a mudança? No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. 1 Coríntios 15, verso 52. Essa mudança será uma mudança do homem interno, ou do homem externo e físico, ou do homem corruptível? É necessário que este homem corruptível se revista da incorruptibilidade. 1 Coríntios 15, verso 53. O que, então, se torna imortal? É necessário que este homem mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15, verso 53. Qual escritura se cumprirá quando este homem corruptível se revestir da incorruptibilidade, e este homem mortal se revestir da imortalidade? Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15, verso 56, Isaías 25, verso 8. Quem ressuscitará dentre os mortos? Todos os que estão nos seus sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. João 5, versos 28 e 29. Os insepultos ressuscitarão? O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, o sepulcro, entregaram os mortos que neles havia. Apocalipse 20, verso 13. Diferentes classes de personagens surgirão na ressurreição? Haverá ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. Atos 24, verso 15. Para que propósito os bons serão ressuscitados? Os que fizeram o bem para a ressurreição da vida. João 5, verso 29. Para que outros serão ressuscitados? Os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João 5, verso 29. O destino de um homem finalmente estará de acordo com sua vida anterior? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, verso 7. Qual será a porção dos ímpios? Quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Gálatas 6, verso 8. Qual será a recompensa do santo? Quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6, verso 8. Onde está agora a vida do cristão? A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, verso 3. Como, então, devemos viver? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6, verso 9. Qual será o destino daqueles que semeiam na carne?
perecerão completamente na sua própria corrupção. Segundo Pedro 2, verso 12. É possível que o homem seja completamente destruído? Temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10, verso 28. Qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Romanos 6, verso 23. Essa morte é meramente uma morte corporal? A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, verso 20. Se o ímpio se desviar da sua impiedade e fizer o bem, o que acontecerá? Ele conservará a sua alma viva. Ezequiel 18, verso 27. Quando um justo se desvia da sua justiça, comete iniquidades e morre nelas, qual será o seu destino? Pela iniquidade que cometeu, morrerá. Ezequiel 18, verso 26. Assim como ele primeiro morre em sua iniquidade e depois morre por sua iniquidade, como deve ser chamada esta última morte? A segunda morte. Apocalipse 21, verso 8. Qual é o resultado alcançado pelo homem que converte um pecador, do erro dos seus caminhos? Ele salvará uma alma da morte. Tiago 5, verso 20. O que Deus colocou diante de nós para nos incitar à ação? Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deuteronômio 30, verso 19. Como Deus manifesta seu amor aos homens? Deus assim amou o mundo a ponto de dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, verso 16. Qual é a queixa do nosso Salvador a respeito da humanidade? E não quereis vir a mim para terdes vida. João 5, verso 40. Qual é o mandamento de Deus para todos? Lançai de vós todas as vossas transgressões, porque não tenho prazer na morte de quem morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel 18, versos 31 e 32.